Olá. Ser alguém justificado por Deus significa ser alguém perfeito, alguém que não comete pecados, alguém que tem uma vida perfeitamente santa. Afinal, Paulo trouxe um conceito ali no capítulo 6 da carta aos Romanos, que nós estamos estudando, o conceito do novo homem, esse ser que nasce a partir da identificação com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E agora passa a viver uma nova realidade, faz parte de uma nova realidade, um novo âmbito de vida. E por conta disso, Paulo diz, olha, agora tem que viver de uma forma diferente, a vida é nova, há um poder aí para se viver essa nova realidade, e a outra realidade tem que realmente ficar para trás. Mas será que isso acontece de forma automática? Isso torna a pessoa uma pessoa realmente perfeita em todos os sentidos? Ela pode agora ficar tranquila de que ela já está pronta? Bom, isso certamente tem dado origem a determinadas doutrinas, a determinadas visões sobre essa questão, mas nós precisamos ver o que Paulo tem a dizer aqui nesse finalzinho do capítulo 7 da carta aos Romanos. E então ele vai trazer um pouquinho dessa ideia para que a gente entenda a contradição que existe entre a realidade do novo homem e a realidade da velha natureza. As duas coisas são reais e elas se contradizem, e isso traz algumas questões que aquele que é justificado precisa lidar na sua vida. É isso que nós vamos ver então na sequência aqui da leitura da carta. Muito bem, continuando então aqui a leitura na carta de Paulo aos Romanos, lembrando que nós estamos no capítulo 7, nós vamos terminar o capítulo 7, dando continuidade aqui onde nós paramos, então nós vamos ler do versículo 14 ao 25. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então é esse o conflito do novo homem, e ele vive uma realidade que não é apenas uma realidade que traz tantas coisas boas como de fato traz, mas é uma realidade em que ele tem que lidar com coisas antigas, com coisas que fazem parte ainda da sua existência. Muito bem, eu vou, então, claro, nós estamos aqui assumindo a ideia de que Paulo está falando aqui
do tempo presente na sua vida. Tanto é que ele muda aqui a forma dos verbos, né? Ele vinha falando no passado, quando ele falou ali da sua luta com a lei, a maneira como a lei acabou confrontando ali e instigando o seu pecado. Ele cita ali o caso da cobiça. Então tudo isso ele fala ali num tempo passado. Se você notar bem, toda a passagem Paulo usa aqui o tempo presente, o tempo da sua vida, como Paulo estava experimentando. Afinal, Paulo, nós não precisamos, não podemos, né, nos esquecer que ele é alguém especial, no sentido não de ser um super-homem, um ser sobre-humano, mas no sentido de que ele foi chamado para uma missão muito especial, para uma tarefa muito especial. Paulo teve um impacto muito grande na sua vida quando Jesus o chamou para ser um apóstolo, para ser aquele que iria por muitas nações, por muitos lugares, pregar o evangelho. E Paulo foi alguém abnegado, um homem com uma fibra, um homem que a gente, na linguagem de hoje, né, que gosta de enaltecer aí determinadas pessoas e chamá-los de guerreiros aí, né? Qualquer pseudo celebridade, né? É chamada de guerreiro. Se tem alguém que a gente poderia chamar de um verdadeiro guerreiro, foi o apóstolo Paulo. Alguém que se lançou na obra da pregação do evangelho com tudo, com todo o seu ser, com toda a sua disposição, com todo o seu coração. E veja, Paulo tem que lidar aqui com, com o fato de que ele gostaria de ser uma pessoa melhor do que ele era. Ele adquiriu aqui algo novo em relação à sua existência. Ele está vivendo isso, mas ao mesmo tempo ele tem que conviver com aspectos da sua natureza que o deixavam certamente angustiado, que o deixavam nesse conflito. Que de certa forma, numa escala diferente, é a experiência de um cristão autêntico, de um cristão verdadeiro. A realidade do novo homem, o pecado permanece como uma herança de Adão. Paulo diz, logo no início da passagem, que ele sabe, nós sabemos que a lei é espiritual, ele tinha esse entendimento, ele sabia, já falou sobre as qualidades da lei, mas ele diz, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Você vai falar assim, mas Paulo não era espiritual? Como assim Paulo não era espiritual? O que ele está dizendo aqui é que o seu ser ainda é um ser com defeitos, com deficiências, com limitações, com fraquezas. Ele fala, eu fui vendido como escravo. É algo, ele não está falando que ele se entregou como escravo, ele não está falando que ele está se escravizando, ele não está dizendo também que ele ainda está na velha situação em que o pecado e ele andavam de mãos dadas e ele vivia em pecado. Isso é muito importante a gente entender nas Escrituras. No Novo Testamento existe uma diferenciação muito grande entre ter pecado e viver em pecado. E Paulo não vivia em pecado, porque não era isso que predominava na sua vida. Mas bem, o fato é que ele diz aqui que ele foi entregue. Como que ele foi entregue a essa escravidão? Ele foi entregue como descendente de Adão. Faz parte da natureza do ser humano. Está ali. Isso é herdado. Nós permanecemos com essa natureza. Paulo diz, eu não sou tão espiritual quanto eu gostaria de ser, quanto eu deveria ser. Eu não entendo tudo o que faço. Eu não entendo o que eu faço, né? Quer dizer, o que eu faço acaba não tendo uma lógica dentro da minha racionalidade, daquilo que eu sei que devo fazer, pois eu não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele mostra aqui que o pecado ele atua como uma força. Ele atua como uma força. Ele chama inclusive de lei ali nessa passagem. Ele diz que
a lei do pecado. E essa força, ela contraria a vontade do novo homem. A vontade do novo homem, como Paulo mostra aqui nessa passagem, ela foi estabelecida em Cristo. Ele dá graças por isso, ele agradece por isso. Essa harmonia em relação à vontade de Deus, ela se estabeleceu em Cristo. E a lei de Deus, que é colocada aqui o tempo todo como algo bom, algo belo, algo admirável, algo que é desejável, é querido, é uma nova condição. Antes, a lei para Paulo era um conjunto de regras que ele procurava seguir, que ele procurava se basear, faz, não faz, segue, deixa de fazer, muitas vezes contaminado, inclusive pela questão da aparência, mais importante até do que a própria essência do fazer. Agora não, agora a lei é algo que Paulo ele chama ela de espiritual, ela é boa, ela é proveitosa, e ele se submete agora de uma maneira diferente à lei. A vontade de Paulo está alinhada à lei de Deus. Ele diz que a lei é algo a que ele se submete de maneira racional. Ele sabe por que está se submetendo, ele sabe os benefícios da lei, ele sabe que a lei está de acordo com a vontade de Deus. Ele sabe lidar agora, vamos pegar o exemplo que ele usou na passagem anterior, da cobiça. Ele sabe que quando a lei fala da cobiça, ela está apontando para algo que está lá dentro e precisa ser trabalhado. Ele tem essa apreciação da lei e é algo racional. Ele fala que com a mente, ele chama aqui de o íntimo do ser. O íntimo do ser. E isso é que é importante a gente ver nessa passagem. O íntimo do ser, ou a mente, aquilo que ele quer, tudo isso tem a ver com o novo homem. É a característica principal, marcante, é aquilo que predomina na vida de Paulo, é aquilo que está acima de tudo mais. Quem observasse a vida de Paulo ia ver nele a vida de um homem íntegro, de um homem correto, que empenhava o seu tempo em fazer a vontade de Deus e fazia isso de coração, fazia isso com vontade. Era algo que era impulsionado a partir dessa nova realidade que ele vivia. Muito bem, o fato é que a carne, ela é usada e é falada aqui nos dizeres de Paulo como um centro de operações, uma base de operações do pecado. Veja, o pecado é assim, ele usou a lei como uma base de operação para despertar, para voltar a lei contra nós. Né? Na passagem anterior, Paulo falou sobre isso. Mas o pecado ele usa como instrumento de ação os membros do corpo. Ele diz, eu com a mente, eu tenho vontade de fazer tudo correto, de ser perfeito. Se eu pudesse ser perfeito, eu seria. Mas existe uma outra lei, existe algo que restringe essa minha capacidade. Isso está no meu corpo, está nos meus membros. Veja, Paulo diz aqui, já não sou eu quem faz, né? Então veja, algumas observações importantes aqui. Primeiro, Paulo não está se omitindo, ele não está procurando aqui se livrar da responsabilidade, ele não está tirando a responsabilidade de cima dele dos seus atos. O que ele está dizendo é que na sua racionalidade, na sua vontade, no seu desejo de fazer o que é bom, ele acaba nem sempre obtendo o êxito que ele gostaria, porque existe realmente esse poder, essa força ainda atuando de alguma maneira. Não é o mesmo poder de antes, mas existe ainda. Isso aí é real, isso é na vida de Paulo e na vida de todos os seres, todos os homens, né, todos os seres humanos que Deus já resgatou e já justificou aqui neste mundo. Porque todos continuamos sendo pecadores. Veja, a outra
questão que a gente precisa observar, outra notinha que a gente precisa observar aqui nesse texto, que também é importante, é que Paulo não está dizendo que a carne é a fonte do mal, a carne é a fonte do pecado. O pecado está ali no meu corpo físico, né? Se eu mortificar o meu corpo, como faziam lá alguns monges do passado, né? Se eu me autoflagelar, né? Mortificar o corpo, para eles era isso, né? Eu poderia purificar a minha vida, me tornar mais santo, me tornar um ser humano melhor, por assim dizer. Mas não é, Paulo não está dizendo que a fonte do pecado é o corpo físico, são os membros do corpo. O que ele está dizendo é que o pecado usa os membros do corpo como sua base. O corpo ele pode fazer o bem ou pode fazer o mal. O que existe é uma força que é herdada, algo que vem conosco, algo que nós fomos entregues, como Paulo está explicando ali. Dito isso, é importante a gente perceber o conflito que está estabelecido aqui. Tem um dito popular, né, que é querer é poder. E muitos gostam muito disso, né, porque enaltece a capacidade do ser humano de conseguir as coisas, que ele quer. Eu acho que até certo ponto é bom a gente ter empenho, né? Não podemos ser pessoas desanimadas, que não têm alvos, não têm objetivos, não têm uma vontade para buscar as coisas. Mas isso é muito diferente de ter poder para realizar tudo que nós queremos. Você não pode realizar tudo que você quer. E você, se for analisar na sua própria vida, pode ver quantas coisas você já quis fazer e não pôde, não conseguiu, por uma ou por outra circunstância. O que Paulo está explicando aqui é isso. Ele quer fazer, ele deseja, ele está empenhado nisso, ele tem uma nova motivação para fazer isso. Ele tem, inclusive, um novo poder à sua disposição para fazer isso. Mas há limites. Nem tudo o que ele faz, nem tudo que Paulo faz é perfeito, nem tudo que Paulo faz é imaculado, nem tudo que Paulo faz é absolutamente santo. E assim é com a realidade de cada um de nós. E cá para nós, né, vamos admitir aqui que Paulo estava num altíssimo nível em termos de cristianismo. Eu, olhando para Paulo, vejo sempre Paulo como um gigante. Se ele tinha essa luta, eu fico pensando, coitado de mim, né? Quantos defeitos, quantas falhas existem na minha vida. Mas, bom, o fato é que essa condição que permanece como herança de Adão, que atua como uma força, ela tem prazo de validade. Paulo, ele termina aqui o texto dizendo, graças a Deus, ele pergunta, né, miserável homem que sou, né, no versículo 24, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Paulo, ele enxerga aqui claramente que nesse corpo físico, nesta existência, nesta vida, não há uma libertação para isso. Não vai haver uma condição em que um dia nós vamos atingir esse grau, né? Muitas seitas, muitas religiões místicas imaginam, né, que o sujeito vai lá para um deserto, para uma caverna, vai para um lugar lá, fica meditando lá por 100 dias, né, sem abrir a boca, jejuns aí enormes, né, jejuns intermináveis, gente que fica sem comer, sem beber por não sei quanto tempo, imaginando que vai atingir alguma coisa. Paulo está dizendo, enquanto estou nessa vida, enquanto eu estou nesse corpo, sou ainda um miserável pecador, continuo sendo essa pessoa. Mas no versículo 25 começa a transição para o capítulo 8, que é um capítulo que vai trazer toda tudo que reverte essa situação, tudo que traz o ânimo para esse quadro que esse capítulo 7 nos trouxe. Ele diz, graças a Deus
por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que ele resume, né, que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Ele dá graças a Deus porque ele tem uma nova condição, mas ele também dá graças a Deus por Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus há sim redenção também para o corpo. Na ressurreição final, quando este corpo, um dia, né, afinal, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, mas este corpo será transformado, ou ele será ressuscitado, ou ele será transformado, ou ele será transformado pelo arrebatamento, ou ele será ressuscitado no dia da ressurreição. O fato é que tem que haver uma transformação, e essa transformação é aguardada como uma bendita esperança daqueles que são justificados por Jesus. Essa condição de pecador, essa condição limitada, ela tem prazo de validade, ela faz parte dessa vida. Essa vida cristã, por isso que Paulo, eu creio que ele está dando graças a Deus aqui, porque essa luta, ela faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte daquilo que nós precisamos entender como dependência de Deus. Dependemos de Deus a cada dia, nós não nos tornamos autossuficientes, nós não nos tornamos capazes de fazer tudo que nós gostaríamos de fazer de bom. Nós não temos competência porque continuamos sendo descendentes de Adão. O fato é que isso sim irá se romper um dia, mas até lá nós temos uma vida de transformação a ser vivida aqui. Paulo ainda vai falar mais sobre isso, ele vai falar mais sobre essas questões, ele vai falar mais sobre a esperança do futuro, mas por enquanto é importante que a gente fique com as lições que esse texto nos dá. Paulo, que era um apóstolo, não era um cristão da média, ele era um cristão muito acima da média, ele tinha plena consciência da sua limitação para enfrentar o próprio pecado. Ele tinha consciência disso. Paulo era grato a Deus por sua condição, e Paulo tinha esperança nessa redenção física, um tema que ele ainda vai desenvolver. Você não vive nenhum tipo de conflito? Você não olha assim para a vontade de Deus e tem um desejo intenso de fazer a sua vontade, mas você não encontra nenhuma discrepância entre a vontade de Deus e resquícios da natureza de Adão em você? Então, veja, isso pode ser um sinal de alerta. Porque o conflito, ele faz parte daquilo que é nascido de novo, ele faz parte do novo homem. O velho homem não tinha esse tipo de conflito, ele vivia outras questões lá. Esse conflito é algo característico, peculiar daquele que é justificado. Portanto, se não existe um conflito, algo precisa ser verificado. E quando existe o conflito? Quando existe o conflito e você tem essa mesma percepção que Paulo tem, perceba que isso é o que vai te trazer, é o que vai trazer na sua vida humildade e maturidade. É isso que desenvolve a nossa vida espiritual. Nós não nos tornamos perfeitos aqui, mas há que se ter um desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele passa necessariamente por esse conflito. É combater o nosso próprio pecado. Combater, negar-se a si mesmo, né? Combater o bom combate, negar-se a si mesmo, carregando essa cruz, né? A cada dia, como Jesus se refere ali em Lucas capítulo 9, né? Essa entrega da velha natureza, né? A cada dia, para que ela morra, para que nós matemos. Claro que todo esse combate, né? Paulo não tá trazendo tudo isso aqui por enquanto, mas certamente faz parte da nossa caminhada. E isso
essa humildade e essa maturidade vão sim nos ajudar a caminhar bem mais próximos de Deus e temos uma vida muito mais significativa e enquanto aguardamos a perfeição que nos aguarda lá no futuro. Eu espero que tudo isso faça algum sentido para você, traga benefícios para você, traga algo de bom na sua vida, no seu coração. E então, na próxima semana, nós vamos entrar finalmente aí no capítulo 8, com coisas, notícias muito boas, né? Com realidades muito boas, mostrando que em Jesus Cristo todo peso que poderia recair sobre nós no sentido de algo de tudo, todas essas realidades serem esmagadoras para nós, elas não são esmagadoras por causa de Jesus Cristo. Mas isso nós vamos desenvolver durante o capítulo. Então até lá e que Deus te abençoe.